Muito bem, vamos ao esporte. Ela que chegou em cima do laço aqui, hein? Nesse momento, ela não estava aqui, desapareceu agora, porque estava acompanhando mais um treino de algum time por aí. Do Atlântico, né? Que retornou aí. Ah, já está treinando o Galinha? Já está treinando, começou os treinos ontem, então hoje, a parte da manhã foi mais aí uma preparação física para os atletas e na parte da tarde vai ser aí, a bola vai rolar lá na quadra do Caldeirão. Muito bem, bom, e como é que tá o Galo lá? Já tem alguma novidade ou tá começando devagarinho? Olha, o Atlântico ele realizou toda a sua pré-temporada lá no torneio de verão de Indaial. Então agora os atletas vão fazer aquela preparação física que deveria ter acontecido antes dessa competição, né? Com treinos físicos e também os táticos que vão ser comandados pelo técnico Giba. Então aí o Atlântico vai se reforçar para a Supercopa que vai acontecer mês que vem. E vamos ver aí se o Galo vai garantir uma vaga na Libertadores da América, já que o campeão vai aí garantir vaga na competição. O Ipiranga está na estrada, está assistindo esse telejornal para passar o tempo, já a gente fala dele, mas agora a gente vai falar do Inter, do meu querido Fernando, do Inter do Rodrigo, que venceu o Brasil de Pelotas e começa a sua recuperação na tabela, Caliandra. Venceu e a vitória deixou a equipe do Inter aí na 5ª colocação do Campeonato Gaúcho, uma bela recuperação do Inter que veio após 2 resultados negativos e dá uma tranquilidade para o Odair Hellmann, né? O Odair que já estava sendo criticado pela torcida e por boa parte dos dirigentes do Inter, que também fizeram uma reunião com o técnico, né, no início dessa semana. E vamos ver se o Colorado vai aí conseguir garantir vitória nos próximos jogos. Ontem o Finardi comentou que o início do Inter é mais ou menos o início do Grêmio, né, que teve ano passado. Então aí situações distintas à dupla Grenal, porque ano passado o Inter também começou na liderança da competição e o Grêmio acabou aí tendo uma reabilitação no campeonato e esse é o resultado que os torcedores esperam da dupla Grenal, né? Porque com a folha salarial de Grêmio e Inter dá para suprir as folhas salariais de todos os times do interior. Então nada mais justo do que o Inter vencer o Brasil de Pelotas, não falando mal do Brasil de Pelotas, mas a equipe do Inter, o elenco do Inter é superior a qualquer equipe que é do interior do Rio Grande do Sul. Então muito bem. Bom, e lembrando que com essa fórmula aí, Caliandra, do mista do gauchão, né, na verdade não fica nada decidido. Essa primeira etapa de pontos corridos aí, depois vai ter os mata-matas e tudo pode acontecer, né? Exatamente, né? como aconteceu ano passado, né? O Grêmio que estava aí na parte do rebaixamento conseguiu uma recuperação na fase mata-mata, venceu o Inter nos Grenais e acabou se consagrando campeão do gauchão. Então, essa fase aqui é mais uma fase para definir os adversários das próximas fases, né? Então, obviamente, o torcedor colorado pode sonhar aí com o título, porque tudo pode acontecer, principalmente quando for a parte do mata-mata. Muito bem, vamos à tabela, ver como é que ficou então os resultados dessa rodada e como é que ficam os times aí. Então, como é que ficou os gols dessa rodada? Vamos para a 5ª rodada, os placares, como é que ficaram? Isso, a rodada ela se encerra amanhã com São Luís e Novo Hamburgo. Os jogos de ontem foi o Internacional, que venceu o Brasil de Pelotas por 1-0, o Avenida, que venceu o Pelotas por 2-1, o São José, que venceu o Veranópolis por 3-2, o Juventude, que venceu o Aimoré, e o Grêmio, que no início da rodada tinha vencido o Caxias. Então a classificação ficou aqui com o Grêmio momentaneamente na liderança com 13 pontos, seguidos de São José com 9 pontos, Caxias, Pelotas, Inter, Juventude e Novo Hamburgo com 7 pontos, o Avenida com 6, o Aimoré com 6, o Veranópolis com 3, e aqui momentaneamente na parte do rebaixamento temos Brasil de Pelotas e São Luís. Se o Campeonato Gaúcho terminasse hoje, Brasil de Pelotas e São Luís seriam rebaixados para a divisão de acesso. Tá complicado pro São Luís do Carlão, hein? Pode ser praga do torcedor do Ipiranga isso aí. Bom, vamos seguindo porque agora nós vamos falar então exatamente do Canarinho. Pode passar, você acompanhou o treino ontem. Aqui tem o da Liga Nacional, que já confirmou, já a gente fala deles, mas o Ipiranga viajou nessa madrugada para Votuporanga e tem uma longa viagem pela frente, né? Eles embarcaram aí mais ou menos entre meia-noite e 1h da manhã. Devem chegar no meio da tarde de hoje, né? Porque durante a manhã aí os jogadores colocaram em redes sociais que ainda estavam viajando e o Ipiranga que vai ter um pontinho ao seu favor, porque a Votuporanguense, ela vem de resultados negativos no campeonato. Perdeu no último fim de semana e o técnico do time paulista também vai ter que fazer 3 substituições. E é justamente na zaga, no meio-campo e no ataque. E na última semana, desde sexta-feira, ontem, o Círio Quadros, ele fez um treino específico. Então
assim, o Círio e, obviamente, aí o departamento de análise do Ipiranga pegaram imagens do time. Então, o Círio mais ou menos já começou a moldar o Ipiranga em relação a Votuporanguense. Obviamente, o técnico deixou bem enfatizado que ele não está moldando o Ipiranga para jogar de frente a frente como a Votuporanguense, mas ele está moldando o Canarinho para o Canarinho ter o seu próprio estilo de jogo. E assim, um empate já garante o Ipiranga na próxima fase da Copa do Brasil. Para se classificar, a Votuporanguense vai precisar vencer o Ipiranga. Então, o Ipiranga aí tem um empate e uma vitória ao seu favor. E vamos ver aí se o Canarinho consegue novamente se classificar para a próxima fase, onde na próxima fase pode enfrentar o Fluminense, né? Porque diante de uma equipe do Piauí e do Fluminense do Rio de Janeiro, vamos ver aí se o Fluminense vai conseguir ter elenco para vencer o adversário também e talvez enfrentar o Ipiranga novamente. Muito bem, vamos aguardar. Bom, vamos voltar para a quadra porque tem informação importante. A Liga Nacional confirmou a participação das equipes nas competições desse 2019. No ano passado nós tivemos a Chause como surpresa. Tem alguém aí que não é muito conhecido no cenário esse ano, Caliandra? Nós temos aqui a equipe de Campo Mourão, que é do Paraná, que volta a disputar a LNF pela primeira vez. E o Rio Grande do Sul vai ser representado novamente pela CBF, pela Soeva e pelo Atlântico. A competição ainda não tem data para começar, então aí eles devem estar aí ainda realizando o cronograma de jogos, mas ao que tudo indica, entre março e abril, a Liga Nacional já deve iniciar. Alguns times que no passado não estavam, Tubarão, São José, que não estavam no ano passado, que esse ano voltam à Liga. Tem mais aqui, eu acho, pode subir para cima, acho que o Cascavel também não estava, né, no ano passado. E são o Cascavel estava, que era tava. Aquela camisa que era cheia de patrocínio, lembra? É, isso aí. Tá aí muito bem os times aí, então, que estão, você acompanha a lista completa lá no jornal Bom Dia e também no site do Bom Dia. É isso aí, são os destaques do esporte, Caliandra? São esses destaques, nós voltamos amanhã aí trazendo como que foi um dos primeiros treinos, né, do Atlântico aqui em Erechim, após a pré-temporada lá em Santa Catarina. Mais uma vez, lembrando, o jogo do Ipiranga acontece quando mesmo? Amanhã, às 4h da tarde. Amanhã, 4 da tarde, lá em Votuporanga, a gente vai acompanhar e vai trazer as informações. Obrigado, Caliandra. Obrigada.